Aí, gente. Então, olha, só para fazer a abertura, mais um encontro com uma convidada, duas especialíssimas. Hoje, duas mulheres, a Ana Noronha e a Sabrina Preto. Vamos falar sobre arte, vamos falar sobre presença, vamos falar sobre corpo. Não temos só quiropraxistas aqui, mas os quiros que forem entrando e tiverem questões, pode perguntar para a Ana. A Sabrina vai ser a nossa mediadora da conversa. Se alguém não quiser conversar, escrever no chat. Se quiser abrir o vídeo também, está com uma instabilidade aí na internet hoje. Vou pedir para todo mundo ficar no mudo, quem não estiver falando. E agradecer a presença, Aninha, obrigada, Sabrina, obrigada, mesmo muitos não podendo estar aqui, porque hoje é à tarde, depois vai rodar geral esse encontro de hoje, tá? E eu vou abrir para vocês, a Ana vai se apresentar, Sabrina, Ana vai se apresentar um pouco, Sabrina, que vai tocar a história, eu vou deixar o símbolozinho aqui para não dar instabilidade e eu volto de vez em quando, tá bom? Tá bom. Obrigada, Sere. Ana, vou pedir para você se apresentar, conta um pouquinho quem você é, o que você faz, o pessoal te conhecer aí. Se apresenta, Sabrina. Eu? Primeiro? Desculpa, gente. Eu sou a Sabrina Preto, sou quiropraxista. Dancei a maior parte da minha vida, mais do que eu consigo lembrar a parte que eu não dançava. Então, fui convidada aí pela Serena para poder mediar esse papo com a Ana, que tem tudo a ver com o movimento, o corpo, e aí vai ser bem legal. Tá. Pode falar, Ana. Pode falar? Então tá, então valeu pelo convite, gente, bem legal falar para quiros, apesar de agora ter poucos, isso vai ser disponibilizado, né, para quiros. Então acho que e também para terapeutas que tem aqui, doulas, e artistas, né, que estão aqui, amigos, enfim. Eu sou bailarina de formação, fiz balé clássico a vida inteira, assim, muito tempo da minha vida. Fiz danças brasileiras, fiz dança contemporânea, e aí acabei fazendo faculdade de dança, então meu olhar para o corpo é muito a partir da dança, né? Do movimento. E depois de fazer bacharel em artes do corpo, eu fiz gostoso, né? Esses cachorros. Eu Faz fiz parte. formação em Pilates, eu sou instrutora de Pilates também. E faço mestrado em comunicação e semiótica na PUC, né? E meu objeto de pesquisa é a relação, são os afetos, né, que acontecem na cena, a partir do olhar do corpo mesmo, né, e da educação somática, enfim. Então, tá, legal. é isso, eu dirijo um grupo de teatro, que é um teatro com o olhar do movimento. Tá, então nesse pessoal que você trabalha com o grupo de teatro, como que funciona essa abordagem com eles em relação ao corpo? O que que você trabalha com eles? Tá. Então, assim, a gente faz muito da educação somática. Tem dois pontos muito importantes, dois vieses, assim, que são a base, que é a ideoquinesis, que é o estudo do movimento pelo osso. Então, a partir do osso, a gente vê o movimento dele no espaço e o caminho que ele cria, e a gente vai... então, a gente faz um toque. Para vocês, quiropraxistas, é um toque até bem simples, porque é só para você realmente perceber a estrutura dele. Pode ser, tem uma da coluna, tem do tíbia, fíbula, a gente faz o que quiser, assim, escolhe um, estuda, vê imagens,
E a partir desse toque sensível, a gente vai reconhecendo que imagens são produzidas no espaço a partir dessa sensação. Então, é como se a gente estimulasse essa sensação do osso e permitisse que o corpo encontrasse o caminho e a gente reconhece o que está sendo feito a cada momento, né? Eu não... Então, essa é a ideoquinesis, né? E tem o BMC, mas que, assim, o BMC, eu nunca fiz a formação do BMC, eu uso o BMC como ferramenta mesmo, né? Que é o Body Mind Centering, que ele estuda vários sistemas do corpo, praticamente todos os sistemas do corpo. Então, a partir de um sistema, é bem parecido. A gente estuda o que acontece nesse sistema e toca e estimula. Então, por exemplo, órgãos. A gente vai pegar bexigas, deixa sentir esses órgãos e a partir dessa sensação e dessa visualização interna, né, dessa interocepção, né? A gente se move percebendo o que acontece no corpo, entendeu? Entendi. E aí, com esse grupo de teatro, a gente usa isso e os textos, então, eles... Por exemplo, a gente lê um texto e aí isso está reverberando na gente, a gente se move a partir desse texto. Né? Mas a gente não precisa ficar, não é uma coisa externa, eu vou criar um personagem, então eu vou fazer uma imagem daquilo da minha cabeça, assim, eu vou perceber que sensação isso gera no meu corpo e reconhecer isso, entendeu? E dar vida a ele, tipo isso. É como que se sensacional. É como se a sensação eu permitisse escutar o meu corpo. Né? As imagens, elas chegam para a gente a partir de uma sensação e não o contrário, né? Então, eu permito, é como se eu me abrisse para o sentir, né? O que já está acontecendo no meu corpo. Meus órgãos, eles já estão ali sempre funcionando. Eu só abro esse campo, né, de percepção. E percebo que ele está em relação o tempo inteiro. Meu corpo está em relação com o ambiente, afetando e sendo afetado o tempo inteiro, né? Então, a imagem que eu gero, ela acontece naquele espaço, e aí, em termos de teatro, eu posso escolher onde eu vou colocar essa imagem, né? Mas é isso, é um estado de presença mesmo. Eu reconheço, eu reconheço, eu reconheço. Eu sinto e reconheço, eu sinto e reconheço o tempo inteiro o que está acontecendo, né? E a partir desse reconhecimento eu posso fazer escolhas, né? Porque se eu não sinto o que está acontecendo comigo, no meu corpo, se eu não tenho essa escuta corporal, eu tenho menos possibilidade de escolha, né? Com toda Porque, certeza. tipo, eu só tenho... É isso, né? Eu só tenho um martelo, eu vou fazer isso. Mas se eu consigo perceber outras camadas, eu consigo escolher qual é o melhor para aquele momento, né? Para aquele espaço, né? Então, para aquela pessoa que está ali, enfim. Ô, Ana, posso falar uma coisa aqui? É muito interessante isso. Porque, por exemplo, se você tá, não sei, né, você dança, você tá trabalhando com música, com corpo, com movimento espacial, sensação, a turma da arte corporal tem esse privilégio. Imagina as outras pessoas que não têm esse privilégio, né? O cara que tá lá, tanto que ele está sentado, ele também age, ele também tem o corpo dele e ele tem a linguagem verbal. E às vezes a gente acha que a gente é cabeção, que é só a linguagem verbal, conceitual, né, que passa, e de repente o nosso corpo está passando uma imagem, a pessoa está falando um negócio e o corpo tá dizendo outra. Sim. Né, me traz, assim, só fazendo um gancho, não é para a gente ficar falando de quiropraxia, mas fazendo um gancho como quiropraxista, é tanto de eu mesma como quiropraxista e a imagem, o que eu estou falando e a imagem que eu estou passando e ler o que o outro está falando, e o que o corpo, porque a pessoa pode estar falando um monte de coisa e o corpo dela está dizendo outra. Exatamente. Eu questiono isso. Daí você vai fazer o quê? Entrar numa terapia, num embate? Bom, o que ela está falando é um monte de coisa
Eu tô focada Uhum. e eu tô lendo o corpo da pessoa. Cadê a presença nessa hora? Aham. Aham. Isso é super importante para um trabalho. Qualquer pessoa, não é só aquilo que trabalha com a presença do outro, né? Que não é Sim. virtual. Sim. Sim. Eu acho que essa conectividade com o corpo, eu agora trazendo uma conexão aí dos assuntos, na minha concepção é o que mais, a falta, né, da conectividade com o corpo é o que mais acaba adoecendo as pessoas, de não Uhum. saber escutar e reconhecer. Eu acho Uhum. que você, Ana, acaba trabalhando muito mais com artista e na grande maioria eles têm uma conexão maior, né, uma autopercepção corporal muito, muito mais aguçada. Mas com ser humanos mortais comuns, você acha que com o passar do tempo as pessoas andam perdendo um pouco essa percepção, essa Ai, autopercepção que legal. corporal, essa conectividade com o que o corpo diz, o que o corpo expressa? Porque para mim essa é a premissa de você saber realmente o seu estado mais saudável, né? É escutar tudo que ele diz. E para Uhum. quem tá ligado com arte, com o corpo acaba sendo um pouco mais fácil. Você acha que as pessoas andam perdendo essa conectividade? Enfim. Então, é louco, porque eu nem sei, é muito louco, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui dar aula num grupo de teatro, numa escola de teatro, eles não entenderam por que que tinha aula de corpo. Então é muito, What? né? É muito louco, assim, tipo, você vai trabalhar. E assim, você vai trabalhar com o quê, né? Então, ideia do texto, né? Que tem a ver com isso que a Serena falou, né? Dessa coisa mental, né? Então, eu vou trabalhar com texto, então eu preciso construir o Sim. texto, né? Mas o texto, ele vem da onde, né? Eu vou receber ele onde? Eu vou Uhum. receber ele no meu corpo. Aliás, tudo que eu vou fazer vai ser do meu corpo, né? Então, essa visão ainda muito cartesiana, a gente ainda tem, né? Essa divisão entre mente e corpo. Eu acho que vocês, quiropraxistas, têm muito menos, né? Porque vocês percebem o quanto corpo é mente, mente é corpo, né? Então, mas eu sinto que treinar essa percepção do nosso corpo, tanto interna, né, quanto externa, é um treino, na verdade, né? Então, por exemplo, mesmo hoje, assim, então eu vou falar, então começo a ficar nervosa e eu não percebo que eu tô nervosa, né? Que eu vou falar aqui para outras pessoas, começo a ficar nervosa. Isso já gera também um tipo de fala, um tipo de como que eu vou acessar a pessoa, já está totalmente imbuído de tensão, de afobação, né, de estar afobada, de um tipo de temperatura no meu corpo, que acolhimento que eu vou dar para isso, né? Então, então só do fato de eu perceber, nossa, tô um pouco nervosa, calma. Eu tenho onde voltar, né? Eu tenho para onde ir, eu posso voltar para minha casa, para o meu corpo, para o meu pé, para minha coluna, né? E eu acho que isso faz toda a diferença numa relação público-plateia, né? Se eu entro num espetáculo muito, as relações dos quilos que façam, né? Mas assim, se eu entro num espetáculo muito nervosa ou né? Isso traz uma leitura. E se eu entro no espetáculo também achando que, nossa, eu tô arrasando, também traz uma leitura. Então, como é que eu treino isso? Como é que eu treino a minha escuta? Eu acho que é me sensibilizando, né? Como é que eu me sensibilizo? Percebendo o que está acontecendo naquele momento. Uma das formas é a respiração, né? Se eu respiro, Uhum. se eu me conecto, já começa a fluir de outra forma, os líquidos do corpo. Ana, isso é um gancho, acho que quem tá aqui, todo mundo, eu não tô vendo, porque eu tô gravando para ficar uma coisa. Ixi, travou você. Pessoas não Travou respiram. para você, Acho que Sá? tava. Não, não. As pessoas não respiram. Voltou. Não, não voltou. Serena? Estão me ouvindo? Não. Tem que. Bom, Tá me ouvindo, acho Sabrina? que só a Serena, né? Você tá me ouvindo, Ana?
Eu tô te ouvindo, sabe? Tô, Sá. Eu estou te ouvindo. Deixa eu ver. Bom, deixa eu... Foi só a Serena, tá bom. Agora Agora voltou, sim, Sê. você voltou. Voltei. Posso Uhum. falar? Ó, as araras passaram aqui agora, pô. Mas a tapada não saiu de mim. Você falou que ia fazer Respiração. um gancho. Respiração. A Ana falou. Como é a primeira forma? Acho que travou de novo. Bom, enquanto ela trava, eu vou Pode, fazer uma pergunta. Dá para me ouvir, Ana? pode fazer isso. Dá. Tá. A gente teve uma conversinha antes, um spoiler, e agora que você falou aí da ansiedade, dessa conexão até com a respiração, a gente entrou num assunto sobre a conexão que vocês, que geralmente, né, o artista se dedica no primeiro dia, naquele sentimentozinho da estreia, e a diferença para os outros dias, né, para o segundo, para o terceiro. Fala um pouquinho disso, do que a gente estava conversando. Tá. Então, porque a estreia, ela tem mesmo um, um ambiente, né? A gente fala, por que que é tão importante a estreia, né? Porque é o momento que a gente vai pôr a obra no mundo, e então, de alguma maneira, a gente vai também entender melhor o que a gente está fazendo, né? Por mais que a gente Sim. ensaie muito, e em um espetáculo de dança, a gente tem que ensaiar muito para apresentar, né? Por mais que a gente ensaie, a gente não tem exatamente, a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo, é só na relação com o outro que a gente Uhum, percebe o que a gente mesmo está fazendo, né? E na exato. estreia, tudo a gente tem um interesse maior em descobrir também, eu vejo, né? Eu acho que esse interesse em descobrir também é uma chave bem importante para a gente estar presente, né? Porque eu tô a primeira vez, ou poucas vezes eu pisei naquele palco, ou aquela luz, o meu corpo, eu tô entendendo o que vai acontecer naquele momento e eu tô aberta Sim. para o feedback das pessoas. Normalmente são pessoas queridas que vão, isso importa? Importa. Claro que se vai um crítico num teatro um dia é uma coisa, se vai uma criança é outra coisa. E como que eu vou comunicar isso? O mesmo espetáculo, ele vai ser diferente. Então, na estreia, tem esse Entendi. espaço de escuta, né? Na estreia, a gente tá mais poroso mesmo, né? E aí, no segundo dia, muitas vezes, que a gente fala, né, que é o meio estigma do segundo dia. No segundo dia, a gente tá mais cansado, normalmente acha que já conseguiu, eu já sei fazer isso. Eu já sei fazer. Já foi. Já foi. E realmente a parte técnica, muitas vezes a gente sabe mesmo, mas a técnica não é tudo, né? A Sim, técnica, ela é só o nosso caminho, né? A gente só consegue comunicar se a gente tem esse espaço de sensível, né? Que é isso que eu quero chegar. Então, nesse segundo dia, a gente normalmente, muitas vezes, perde essa sensibilidade e a gente reproduz o que a gente já sabe, em vez da gente fazer com escuta, com tempo, com percepção, a gente reproduz. Então, por mais que a gente reproduza igual o que a gente fez, nossa, eu achei que ali eu arrasei naquele momento, vou fazer uhum, igual. Não vai ser igual. Porque ele foi daquele jeito, porque você estava num estado corporal, porque você estava numa luz, porque você estava com aquelas pessoas, porque aquilo foi importante para aquele momento. Para fez outro momento sentido era outra naquele momento, né? necessidade. Exatamente. Então, tipo, teve uma vez, vou dar um exemplo, tá? Que a gente Uhum, teve que fazer, a gente foi fazer um espetáculo que era Hamlet e Lady Macbeth. Então era assim, duas tragédias e a gente era para mostrar para mulheres na periferia. Acontece que não foi isso, eles chamaram crianças da educação infantil para assistir o espetáculo. Então,
Como é que eu vou fazer um espetáculo de tragédia, de morte, de assassinato, de loucura para essas crianças pequenas? E a gente não tinha como não fazer. Né? Tinha que cumprir ali o negócio e era um espetáculo fechado, não podia improvisar, enfim, foi. E a gente não tinha esse tempo de conversar, nossa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente entrou e vamos fazer. Então, a gente começou a perceber que a gente mudava um pouco os tempos das coisas. E como eu estava com sapatilha de ponta, eu brincava mais com isso, eu girava mais, por exemplo, eu chegava mais perto da criança, tinha toda uma relação, ou às vezes usava um tom mais engraçado para uma certa fala, e no fim as crianças adoraram, então a empatia aconteceu naquele momento, sem precisar racionalizar isso, entendeu? Assim, foi uma escuta do grupo inteiro, dos músicos, do ator e não sei o quê. E, sei lá, eu Que acho que é só um sensacional! exemplo. Que situação, porque não tem que ter uma sintonia de grupo, né? Porque é o improviso mais mais improvisado do momento, que para criança, sendo que não era para isso que vocês ensaiaram. Legal. É isso, rolou, né? Porque muito bom isso. Olha, agora estão me ouvindo ou não? Sim. Sim. Eu lembrei agora que eu devia ter chamado os meus sobrinhos, que são todos atores, bailarinos, cantores de Floripa, adolescentes. Eu mandei agora para eles. Tá muito legal. Tá? Muito legal tudo isso e me traz um lado. Você comentou uma coisa sobre bem no começo a Serena ainda falou da respiração, né? Que inclusive é usada para controlar a ansiedade, né? Os psicólogos ensinam isso dentro de consultório. E o quanto... Oi? Dá para ouvir? Sim. Tá. E o quanto tem a ver nesses momentos... Opa, tá. Nesses momentos, em relação a isso que você falou, da estreia, da conectividade com o grupo e com o público, e dos outros dias. Você acha que é importante, sei lá, pensar que todo dia é uma estreia, digamos assim? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é isso, né? Claro que, assim como qualquer profissão e qualquer profissional, com o tempo, a coisa amadurece, né? Então, um espetáculo que eu faço, sei lá, fico em cartaz 1 ano, ele fica muito diferente no final, por mais que ele seja igual, por mais, né, que eu faça os mesmos movimentos. Só que eu acho que é isso mesmo que você falou, sabe? Porque se eu encaro como uma estreia, porque é uma estreia para quem tá vendo. Para quem tá recebendo aquilo é a primeira vez. E mesmo que você vai num teatro para não sentir nada, para ser só mais uma coisa na vida. Então, assim, a arte tem essa, não sei se é função, né, mas ela tem essa potência de afetar, né, de transformar. Então, as pessoas que procuram ir em algum lugar, elas querem de alguma maneira alguma transformação, né? Então, se eu tenho esse cuidado e esse respeito para as pessoas que estão ali, de fazer aquilo como uma estreia, como um momento presente, um momento especial, né? É mais potente, assim. Eu não sei se é mais potente, mas sair do automatizado, né? Tá junto. Faz muita diferença. É a presença. Aí eu tô junto com as pessoas. Eu queria falar um negócio. Vocês estão me ouvindo? Pode falar. Sim. É a presença que você está falando, porque a gente entra no automatizado, seja numa estreia, então todo dia seria uma estreia. Ah, que pena. Alguém que tem uma a gente trocou. Manda no chat. O que, gente? É melhor. Acho que a gente trocou. A minha internet funcionou e a da Serena parou. Total, né? Eu vou dar uma viajada aqui. Ô, Sere, manda por escrito. Quando você falou isso do primeiro dia, de estreia e tudo mais.
a gente, quando tá ali pela primeira vez com aquela pessoa, é meio que a primeira vez dos dois. Uhum, E eu tenho uma impressão, quando eu tô com aquela pessoa acompanhando e ajustando ela por bastante tempo, a uhum, gente gera uma conexão e às uhum, vezes acaba sendo mais fácil, mais rápido, e é muito o entrosamento, assim, dos dois, né? Eu, Kiro, e o paciente lá, e a gente tentando, porque parece que eu já conheço aquela coluna. Só uhum, que aquela coluna de hoje não é a uhum, mesma que eu ajustei há 3 meses atrás e que eu ajustei ontem, ou anteontem, não uhum, importa. Ela uhum, passou nessas 24 horas por outra coisa, a nossa energia naquele momento é diferente, uhum, e é uma coisa que eu me cobro muito em consultório, de estar presente, porque uhum. aquela pessoa é a mesma que eu vejo há 3 anos, mas naquele dia ela já não é a mesma de ontem, né? Sim, Faz sim. muito sentido mesmo. E é louco porque ela não é a mesma e a gente não é a mesma. E o que eu acho louco, assim, é porque, de alguma maneira, às vezes isso pode parecer que a gente também tá à mercê da pessoa, né? Porque não querendo fazer nenhum paralelo, que eu acho que vocês que têm que fazer, mas eu sei que o Rafa, ele Pode fica bem fazer. bravo comigo quando o Rafa fica muito bravo, Rafa, meu marido quiropraxista, fala, quando eu falo assim, Uhum. eu quero que você ajuste aqui, ó, que tá doendo aqui nessa cervical. E eu às vezes quero que ele ajuste ali, mas ele não ajusta, porque tem todo o lance, né, da inteligência, né, inteligência, sei lá. Mas eu entendo, tô brincando, mas assim, o que eu quero dizer é que assim, eu não acho que a gente tem que estar à mercê da plateia, né? Não é nesse lugar, né? Mas Uhum. é, mesmo eu só reconheço o que está acontecendo ali e me reconheço naquela sensação. E também isso para o artista. Então, assim, não é que então eu tenho que vestir a capa do super artista que vou fazer como se não tivesse problemas e eu vou arrasar porque eu sou hoje, né? Não é isso. Eu não me visto de nada, né? Só que ao mesmo Sim. tempo, eu também não posso, naquele momento, falar: olha, gente, desculpa, hoje eu não trouxe a minha sapatilha, a proteção da sapatilha, então tá doendo muito meu pé, então eu vou fazer mais ou menos. Claro que não vou fazer isso. É claro que a pessoa tá Uhum. indo ali para receber e a imagem é a que vai ficar mesmo, né? Ela vai, o que eu apresentar é o que vai ficar para ela, né? Mas se eu não tenho esse É o que espaço de registra. reconhecer o que está acontecendo, eu não consigo criar nada de novo. Então, se eu consigo, naquele dia, putz, eu tô sem sapatilha, por exemplo, né? Não tô muito bem, tô meio gripada, e eu uso isso como uma potência criativa, eu consigo encontrar outros caminhos. E que Sim. às vezes é a mesma coisa que eu vou fazer, mas eu vou conseguir, às vezes, encontrar um campo mais sutil, ou às vezes não, às vezes eu encontro uma coisa mais vigorosa. Já saí de espetáculos que eu estava super mal, saí de espetáculo curada, porque eu usei daquele momento como um momento potente, criativo e transformador. E que se eu quisesse fingir, e eu acho que o teatro ele tem essa capacidade, né? Não sei como é isso naquilo, mas o teatro tem essa capacidade de trazer essa luz mesmo, né? De ficar Sim. muito claro que eu quero fingir, né? Então, se eu não me proponho a fingir, eu uso desse momento como um momento criativo, eu acho que ele pode ser muito rico, sabe? E muito. Sim. A experiência é outra, né? É, Completamente outra. Gente, porque eu testando. não. Posso testar o som aqui? Testar. Sim. Deu Agora eu acho que tá. certo? Você. Tá, Sim. eu só queria. Eu escrevi ali, né? Essa história que a Sabrina chamou, por exemplo, a gente devia encarar, por exemplo, todo dia como uma primeira estreia, né? Que você trouxe da estreia, que quando a gente não sabe nada, a gente está Ih, na Serena, não tá essência, dando, não. não? Não tá ouvindo? Cadê, Serena? C, não tá rolando. Tudo bem, tudo bem.
Ninguém me Agora escuta foi. isso? Ninguém escuta? Eu vou escrever e você lê, Sabrina. Agora. Tá. Eu acho que ela comentou uma das coisas que eu comentei, né? Que é levar essa sensação da estreia sempre, sem deixar cair sempre na parte mecânica, no automático e tudo mais. Acho que era isso que eu tava falando, que eu vi lá no chat. Mas é isso, né? Eu acho que às vezes, cada momento é único, né? A Flávia falou. Cada momento é E eu único. acho que às Falou vezes tudo. isso pode soar uma coisa meio, para algumas pessoas, uma coisa meio hippie, talvez, né? Ai, viva o momento, sei lá. E como que eu faço isso, né? Tipo, é treino, na verdade, né? É isso mesmo, cada momento é único, é verdade Isso que eu queria que você falasse. do treino. Porque, exatamente, porque de fato parece uma receita de blogueira do Instagram, sabe? Aham, Tipo, viva a vida como se não houvesse amanhã. E você fala, exatamente, tá bom, mas e aí? Como é que faz isso? Me passa essa receita aí, você que é evoluída, sabe? exatamente. Mas quando você falou treino, caiu assim na minha cabeça com uma luva, porque é isso, é um treino, de fato. Toda vez que alguém comenta sobre, sei lá, uma coisa bem clichê que as pessoas falam sobre amor próprio, a gente aprendeu, né? Eu fui aprendendo porque eu caí nessa receita de tipo, e aí? Tá bom, é pra se amar, mas como é que faz isso, Uhum, sabe? Tipo, né? uhum. É todos os dias, enfim, dei uma viajada, mas fala do treino em relação a isso, porque isso é maravilhoso, as pessoas precisam entender isso. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que requer disciplina, total, requer É, disciplina, depende de porque, você estar disposto a isso, perfeito. Sá, quero fazer uma pergunta, pode fazer, eu vou ler aqui. Pode falando, Ana. então, uma metáfora que eu queria trazer hoje mesmo, né, em relação a esse treino, é uma metáfora que a gente usa muito na educação somática, e que, enfim, eu estou usando até no mestrado, né, que é a da pele mesmo, né? Que é Tá. a pele é o que dá unidade pra gente, né? O que contorna a gente, é esse nosso macacão mesmo do corpo, né? E a pele é o que me relaciona também, né? Então, eu sinto a partir da pele e eu toco. É esse Tá. feedback o tempo inteiro. A pele tem essa relação, que é o que eu tô falando o tempo inteiro do público e plateia, né? Da estreia, por exemplo, né? Que eu trago, eu reconheço o que eu faço através do olhar do outro, mesmo que não seja ninguém me fale, eu achei isso do espetáculo, né? Então a pele, ela tem essa capacidade da gente sentir. E quando a gente, né, através dela, óbvio, e quando a gente se abre para esse sentir, a gente na arte, na dança, no teatro, a gente faz às vezes um toque mesmo assim, de verdade. Fecha o Uhum. olho e começa a tocar as coisas, sentindo as coisas tocando na gente. Mas não no sentido de eu Uhum. querer. Eu não vou querer categorizar nada. Eu não vou. Nosso olhar ainda está muito viciado, às vezes, em encontrar coisas. Então, eu olho e já relaciono, eu toco, já quero saber o que, que é, eu quero sempre já organizar e definir o que, que é e o que, que eu vou fazer com isso, né? E quando a gente faz esse toque da pele, a gente abre para simplesmente sentir o que está acontecendo. Sentir a temperatura, sentir a textura, perceber as densidades e perceber, e a gente sente quase que duas vezes, né? A gente sente de duas formas. A gente sente a coisa tocando na nossa pele e a pele tocando a coisa, né? Se a gente faz pele com pele, por exemplo. Treinado mesmo. Então, a mesma coisa com a respiração, né? Se eu treino a minha respiração, se eu consigo estabelecer uma conexão com o outro, é meu lugar, a respiração ela tem esse lugar que ela unifica, né? Todo mundo respira o mesmo ar.
Então, toda vez que eu presto atenção no que está acontecendo no meu corpo, é um tipo de treino mesmo, né? E eu não sei se ficou muito clara essa relação com a pele, ou se ficou ainda... Não, deu para entender super bem. O Rafa queria fazer uma pergunta. Rafael, destrava o seu... Pode falar. No assunto que você estava falando sobre a disciplina e sobre estar, né, treinando e estar apto, tem também uma coisa que eu reparo na sua rotina de espetáculo, que você e vocês, né, vão para o teatro muito cedo, no dia do espetáculo. E vocês não vão necessariamente para ficar treinando, né, os movimentos. Eu já acompanhei algumas vezes e vejo que vocês fazem muito trabalho de alongamento, de relaxamento, de mentalização. Então, me passa assim a impressão de que estar no tônus também da presença não é necessariamente estar só de forma ativa. É ter um espaço também de relaxamento e de esse espaço de escuta, que ele é inclusive um espaço de tônus muscular, né? Então, como que é isso? É isso. Porque, aliás, assim, no BMC tem momentos, às vezes, que você fica um tempão deitado sentindo o seu corpo, né? Para aí começar um movimento, né? Que eu acho que tem um pouco a ver que eu estava falando com a pele também, né? Dar o tempo da sensação, né? Dar o tempo das coisas, dar o tempo do meu corpo se preparar para ali, dar o tempo para o meu corpo estar pronto para falar, estar pronto para se mover. E na verdade, assim, os movimentos eles já estão no nosso corpo, a gente já sabe o que fazer, né? Assim, se a gente ensaiou dias e dias, a gente sabe o que fazer, né? Então, sei lá, acho que Você acha que isso também... Desculpa, rapidinho. Não, pode falar, Sá. Você acha que isso também tem a ver com a... Eu vou usar a palavra conexão, mas pode ser reconhecimento ou conexão com o ambiente também? Então, às vezes, é isso que ele falou, né? Ir para o teatro muito mais cedo e nem sempre a gente está lá ensaiando, né, o número, pegar o quadro, o 2+2 que a gente foi para apresentar, a gente não está o tempo todo fazendo isso. A gente está fazendo outras coisas. Você acha que isso tem a ver também com a, sei lá, talvez uma ambientação do lugar mesmo, né? Trazer o seu corpo presente para aquilo que vai acontecer. Com certeza. A gente fala muito, né, no corpo, mente e ambiente, né? Que essas três unidades, esses três elementos estão unidos, assim, né? Formam uma coisa só. E eu tô unida nesse ambiente, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que me reconhecer, eu tenho que dar o tempo depois de reconhecer o corpo da outra pessoa, reconhecer o espaço. Pensando em arte, se eu estou num teatro de palco italiano, o jeito que eu vou projetar o meu movimento é diferente se eu estiver fazendo uma coisa mais intimista, né? E aí eu posso pensar nisso também, como que eu vou me mover em relação a uma pessoa, sei lá, isso, é um espetáculo que tem crianças, tem um espetáculo que tem adultos, então corpo, mente e ambiente, eles têm que estar unidos mesmo, né? E criar esse campo mesmo empático, não no sentido de que precisa ser amoroso, assim, esse falso amoroso, né? Uma coisa... Não é isso. É um lugar de escuta, de respeito, né? Tanto para o nosso corpo quanto para os corpos que estão ali, assim, né? E para a gente criar essa empatia, precisa ter ambientação, né? Precisa ter tempo, precisa ter... Eu acho que é isso, tem que tá aberto ao sensível, né? Porque pode ser um lugar muito inóspito, às vezes, né? E aí, você não vai
fazer nesse lugar, ou você pode estar com um público, às vezes a gente fala, nossa, a plateia estava muito fria hoje. Pessoas que não deram aquele feedback, né? E ficar à mercê dessa plateia? Não, você consegue, e você precisa também ficar se vendendo para aquela coisa, precisa ter? Não, né? Tipo, eu não preciso vender o que eu estou fazendo. Eu Vai se posso moldar confiar na aquilo, minha né? arte, exato. Mas para eu confiar, eu preciso estar escutando o que está acontecendo, sabe? Nossa, faz muito sentido. Eu vou de novo trazer um pouquinho aqui Isso, para boa, Quiro. boa. Eu passei por uma experiência quando eu morava no Peru, em que as pessoas falavam em relação à diferença das cidades, quando você ia trabalhar em X, em Y e tananã, pela cultura mesmo e tudo mais. E é engraçado que, assim, hoje na minha cabeça, ouvindo você falar, faz total sentido. Se eu tivesse talvez me conectado com o meu lado artista, eu acho que eu ia conseguir me moldar mais fácil, porque já foi, entre aspas, para mim, um pouco mais fácil. Mas a diferença totalmente disso que você falou, do corpo, mente e ambiente, é um absurdo. Porque quando você se conecta, eu lembro que a primeira semana que eu mudei de cidade e comecei a trabalhar lá, eu sentia exatamente essa, assim, a ambientação. Faltou um tempo de eu ficar, sei lá, talvez deitada na maca olhando pro teto por umas horas, sabe? Para sentir aquilo, sentir mesmo que as pessoas que eu ia atender ali eram completamente diferentes de todas as que eu já havia conhecido, né? Então, estar, de novo, presente e entender que era uma estreia, né? Porque eu estava em outro lugar, outra cidade, apesar de fazer a mesma coisa, né? Fazer quiropraxia, ajustar pessoas, eu já fazia sempre, mas faz diferença. A Serena está perguntando. Alguém tem perguntas? Pode falar, Ana. Não, o que eu achei muito legal isso que você falou, essa relação que você fez, e eu vejo, né, que pra gente é isso, a gente tá falando dessa relação entre corpo, mente e ambiente. Então, pra gente tocar alguém no sentido, né, no meu caso, artisticamente, assim, mas, enfim, afetar alguém no Sim. sentido de, né, a gente precisa estar. Fala, é isso. Ela falou afetar sendo afetado, né? Pra gente afetar alguém, a gente precisa considerar o nosso corpo, né? Assim, ter a nossa consciência corporal, saber onde está o nosso corpo, saber como está a nossa respiração, voltar para o nosso ambiente para depois eu poder afetar e ouvir o outro corpo, né? Se eu não estou ouvindo o que tem no meu corpo, eu vou, com certeza não, mas assim, eu vou tocar alguém já muito, com um pouco espaço de escuta. Porque se eu não estou escutando meu corpo, eu não vou conseguir criar esse tempo, esse espaço para tocar outra pessoa. Eu vou ali cheio de informação. Como eu falei, eu vou tensa porque eu estou nervosa, porque eu vou, entendeu? As minhas memórias, as minhas angústias, as minhas sensações, meus movimentos, eles estão aparecendo o tempo inteiro. Então, eu preciso ter esse tempo de reconhecer as minhas emoções, as minhas temperaturas, para eu poder estar aberto para sentir da outra pessoa. Dá para entender isso que eu quero dizer? Sim, sim. A Serena falou, né, de afetar esse afetado, e aí ela falou assim, essas imagens que se criam são espécies de personagens, então são personagens ricos em estereótipos, automatizados, nem tanto, a intenção real do que você quer proporcionar, a Flávia falou. É exatamente o que você falou em relação a isso, né, de estar ali, a troca e o toque é algo muito, muito grandioso e a gente acha que não dá o devido peso, talvez, sabe? Não tem como, isso que você falou faz total sentido, não tem como eu conseguir conectar com o outro, entender o outro, se eu estou completamente desligada de mim, né? É. Muito Uma bom. pergunta. Pode falar.
Isso, essa qualidade de percepção do ambiente, de si e do outro, é um atributo artístico? Não. Nenhum. É treino. É treino. Porque é isso, né? Muito É louco. isso. Então, mas é legal porque perguntar isso, porque fica muito o estigma, né, do artista. Ai, o artista ele nasceu. Exatamente, Flávia. Eu também acho que é uma condição humana, Para mim porque é a condição humana. É é um atributo do ser atributo do humano. ser humano. Perfeito. Porque a gente fica muito estigmatizado, né? Ah, o artista ele tem um dom e então, né, que nem, enfim, E e fica assim, uma responsabilidade só de quem é dessa área. Os outros meio que se tiram de cena, tipo, eu não sou artista, então não vou é, conseguir, não é para mim. uhum, E acabam perdendo essa informação, né? Que é do ser humano. Basta encontrar, treinar. é. E tá disposto a se conhecer, eu acho, assim, né? Eu acho que a arte ela traz de alguma maneira também falar que todo artista é super se super conhece é uma grande ilusão, não acho isso, mas em um Uhum. nível você conhece o seu corpo. Mas é louco, porque, por exemplo, você pode assistir um espetáculo de dança é, que é super virtuoso. Então a pessoa faz mil coisas, né? E não gera uma empatia, não gera uma afetação, não gera uma transformação, Nossa, sim. né? Eu Uhum. fico imaginando que isso deve ter paralelo com Quiro, assim, né? Tipo, você vê, sei lá, enfim, de fazer mil coisas e não sei o quê, e putz, nossa, não, realmente, não sei se me mudou, não sei se Não, tô fazendo, entendeu? meu, faz uma conexão incrível. Eu fiz, aonde eu fiz balé, a dona de lá, o que ela mais prezava era pela alma no palco. Uhum, Ela falava que físico e corpo, tudo isso era trabalhado, era treino e prática e física, né? uhum, Agora, o que vem de dentro, ela cobrava assim, né? Era o que ela mais colocava em pauta. E na Quiro, quando eu mudei um pouco minha prática, foi exatamente essa chave. uhum, Porque antes eu fazia de tudo um pouco, né? Então eu sabia disso, daquilo. É como se eu pegasse assim, hoje eu vou fazer aula de X técnica lá no balé. uhum, E aí eu vou lá e tá, agora eu sou boa nisso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer aquilo. Mas na hora de colocar o conjunto em prática, era como se fosse um grande vazio, uhum, né? E era o que eu, quando era nova, o que a gente mais via em grandes festivais, não sei o quê, era aquela menina bem robótica. uhum, Pernão, giros, mil e. Aí você ficava assim, ó. E aí, cadê, né? Cadê uhum, o Tcherans? E eu tive a experiência dentro do consultório de atender a mesma pessoa na minha várias, né? Mas essa pessoa específica me marcou, que foi recente. Eu tive uma prática anterior com ele, bem mecanicista, né, de tratamento. E agora ele me encontrou em outra cidade. Eu uhum, atendia ele num lugar e ele me encontrou nesse outro lugar. E ele, no final de tudo, ele agradeceu, ele falou parabéns pela mudança. uhum. Eu acho que faltava isso, ele falou, faltava isso para eu voltar para a quiropraxia, porque ele não fazia mecânica. Eu peguei todas aquelas 1000 técnicas e joguei lá. E Uhum, agora eu fiz toda a transformação, eu tenho minha alma ali naquele momento, e para ele fez muito mais sentido agora, né? uhum. Deixa eu ver. Legal, Sabrina, parabéns. Obrigada, Flávia. Sumiu a Ana aqui. Acho que não. O- Tá te aparecendo. A Serena me mandou uma pergunta. Pode fazer. É. Ela falou sobre as imagens que são criadas a partir do afeto. Como que isso interfere no ser? Ah, tá. Como que é? Cortou, Rafa. Como isso interfere no ser? As imagens criadas através das afecções. Boa. Vamos lá. É, como que
Eu acho que é Henrique, assim, você me né? Como, escuta? Você me como que eu escuta? vejo? Alô, alô? Escuto, Ó, escuto. Oi. se der pau, vocês falam, tá? Mas Pode Theo, falar, eu vou pedir para você desligar seu microfone, por favor. desliga, Theo, peraí, tem que desligar. Aí. As imagens, né, que se criam a partir desses afetos. Então, na hora que a gente está na presença, que a gente está interagindo ali, criam-se imagens e é um ciclo meio vicioso, porque essa imagem afeta a gente. Sim. E o ego, a gente tem um personagem, né? Não só no palco que você está fazendo uma peça. Você tem ali como um médico que atende, um quiropraxista, um professor que vai dar aula, a mãe, com os filhos. A gente vai adotando umas imagens através desses afetos, entendeu? E isso vai inflando o ego. Sim. Você vai naquilo achando que você está maravilhoso, que é a sua melhor qualidade, e você está no extremo da paixão por se enaltecendo, né? Por uma coisa, às vezes, não sei. E porque eu penso muito nessa questão do personagem, né? Na hora que eu atendo, eu sou um personagem. Na hora que eu sou Ai, caiu. a Serena, eu Acho, tenho um personagem ali. tá. Acho que deu para entender, deu, Ana? Acho que sim. Mas eu não entendi qual que é a questão mesmo. Eu entendi o que ela disse do personagem, que a gente cria, né? Esses personagens e que a gente vai se alimentando dele, né? Uhum. Acho que ela quis dizer E- através do afeto que a gente troca, que existe na troca, não entendi também. Porque a Ana Você colocou... entendeu, Rafa? Estão me ouvindo, gente? Não. Eu entendi isso que ela me perguntou, como que os afetos influenciam no cérebro e no corpo. Os Então, afetos influenciam no corpo, né? Ah, tá. Então, o que eu vejo é assim, né? Os afetos, bom, segundo o Damásio, na verdade, que usa bastante afetos, né? A gente gera a emoção e a emoção são os sentimentos, são as sensações do corpo, né? Os afetos geram imagens que vão se retroalimentando. Então, total, a gente sente a gente tem as sensações corporais. Tá, é que eu tô vendo o que ela tá falando, né? E a partir dessas sensações corporais, a gente consegue, com as nossas experiências, então com as nossas histórias, pensamentos, a gente gera esse sentimento, né? E aí vira um sentimento. Então, Sim. esses afetos que a gente gera e sente, né? Nos formam, né? Então, assim, o fato de eu afetar alguém e eu perceber essa afetação, isso gera uma imagem e eu viro alguém por isso, né? Eu me transformo e gero uma imagem. E é como um frame de cinema mesmo. Uma imagem que gera um sentimento que leva a outro, que leva a outro, que gera uma imagem, que gera uma nova imagem, que gera uma sensação, que gera uma nova imagem, que gera uma sensação, que gera uma nova imagem. Então, esses afetos, eu sinto que elas são apropriadas pelo ego, exatamente. Eu sinto que aí o exercício é de encontrar, de alguma maneira, um espaço vazio quase, né? De reconhecimento. A gente não vai deixar de ter essas imagens e esse ego, a gente não vai deixar de ter. Eles vão sempre acontecer e é assim que acontece. A gente afeta e é afetado e vai percebendo o que está acontecendo, mas a gente não em cena, pelo menos, a gente tenta não se apegar a eles, né? Eu reconheço o que está acontecendo e eu não me apego a nada, assim. Então, até tem um exercício. E é importante que gere a imagem, é impossível não gerar imagem, é impossível isso não me alterar, mas eu sigo na onda, eu sigo no flow, assim, né? Eu vou na onda da coisa e deixo passar. Dá para fazer uma Então, dissociação saudável. Tipo isso. Dá para só reconhecer, né? Tipo, tem um exercício ótimo. Maravilhoso.
que é assim, entra em cena e você levanta a mão toda vez que você se julga, por exemplo. Então, você entra em cena, olha para as pessoas e isso vai gerar... Se você falar, nossa, arrasei, você levanta a mão. Nossa, que vergonha, você levanta a mão. Nossa, que merda, você levanta a mão. Então, é isso, você está afetando, você está sendo afetado pelos aqueles olhares, porque aqueles olhares, né, te afetam, te constrangem, enfim, e você reconhece o que está acontecendo, para você aí, a partir daí, poder fazer escolhas de onde você vai. E aí, de novo, usa do corpo como caminho para sair dessa armadilha. Como? Respirando, sentindo o peso do seu corpo, reconhecendo a sua coluna, reconhecendo a tensão do seu trapézio, enfim, usando do seu próprio corpo, né? Acho que é isso. Nossa, maravilhoso. É isso, Serena. Olha, se não era, foi maravilhoso. Gente, você falando sobre reconhecer e trazer, no consultório, né, lá dentro eu tento levar para o paciente uma consciência. Você falou trapézio, eu lembrei disso. Uma consciência dos ombros, né? A maioria vem da rua, vem na correria, deita na maca e tá assim, ó. Parece que eu sempre brinco que parece que eles estão dirigindo uma moto. Aí eu, calma, não acelera a moto, relaxa. Eu sempre peço para eles sentirem o ombro, né? Soltar tudo isso. Então, como se tivesse um peso mesmo, levando isso aqui para baixo, expondo a coluna, e eu verbalizo mesmo para que ela comece a entender essa conexão consigo. Tipo, sente sua coluna, sente onde ela tá, né? Você consegue, quando você solta, todos, né, com o decorrer do tempo, principalmente com a prática, eles já chegam assim, aí às vezes quando chegam na sala, eles, opa, o ombro, por causa desse autorreconhecimento. Muito legal, muito legal. Deixa eu ver o que a Serena falou, que eu acabei... As imagens, elas ajudam muito mesmo. Deixa eu ver se alguém aqui quer fazer uma pergunta. Vamos abrir para perguntas. Alguém quer perguntar? Deixa eu ver. Caiu de novo. Acho que falamos bastante, né? Eu também acho. Eu comentei... Deixa eu só esperar para ver se todo mundo mesmo quer escrever alguma coisa. Gente, dá pra ouvir, não? Sim. Dá. Fala logo, antes que caia. Papo. Ó, não mexe em nada aí, vocês. Não põe nada nos botõezinhos. Fica com vontade. Eu tô adorando o papo. Acrescenta demais, faz pensar demais. Olha o Theo. Oi, Theo. Podemos continuar, depende de vocês. A Sabrina tem que sair que horas? E aí, Aninha? Ei, tudo bem? Tudo bom. Que bom. Bom, Então, tenho que sair, gente, umas 18h45, 18h50, tenho que sair de casa. Então, queria ver se vocês já têm alguma pergunta para a gente ir começando encerrar, ou não, né? Ou eu saio e vocês continuam também. Mas eu tenho que dar mamar também, eu acho que eu tenho toda a função. Então, tem toda uma vida materna. Aninha, aliás, muito obrigada por dedicar esse seu tempo. Você também, Sabrina. Oh, baby. Oh, baby, o Theo. tirado. Só para lembrar que obrigada demais. Vai ficar tudo no Spotify, tá? Eu vou parar de gravar aqui.